Nós estamos aqui começando mais uma disciplina do curso Bereanos. E nós queremos então dispensar as crianças para irem às suas salas, assim também como as classes dos discipulados. Tem já a liberdade de subirem, enquanto os bereanos chegarem um pouco mais para frente, para que comecemos então a nossa aula. Hoje nós vamos estar começando uma nova disciplina, e a disciplina é Epístolas Gerais. Para nos ajudar com Epístolas Gerais, já está presente o professor Manuel. Eu não sei se é Manuel ou é Manel. Amém, amados? Os que puderem chegar um pouco mais para frente, se puderem estar mais de um lado, então fica bem melhor. Ok? Curva a vossa cabeça. Vamos orar pelo professor. Querido Deus, louvamos o teu nome. Tributamos louvores a ti, Senhor, do profundo da nossa alma. Queremos a ti entregar a nossa vida, queremos a ti entregar, Senhor, toda a nossa história. Assim como foi o nosso passado, o nosso futuro está em tuas mãos. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e faça somente aquilo que te apraz. Toma este professor em tuas mãos e faz com que ele fale as tuas verdades a cada um de nós. E assim assimilaremos como a tua palavra. Que sejas tu engrandecido em nome de Jesus. Amém. Professor Manuel. A propósito, a mesa de apoio está lá atrás. Os que quiserem passar na tesouraria, secretaria e etc., fiquem à vontade. Entenderam a conversa, né? Uma vez mais, a paz do Senhor, os irmãos. Desejo a todos um bom dia. Nós já oramos aqui, o pastor Max já orou, mas eu queria orar uma vez mais, porque eu tenho um motivo especial. Essa semana eu tive um irmão que foi operado de urgência, um problema de apendicite rompida, e a misericórdia de Deus o guardou, E agora há pouco também eu soube que meu filho menor, que é da escola de futebol lá do Porto, ele sofreu um pequeno acidente. Então eu quero orar para que Deus traga tranquilidade e guarde eles. E também quero estender, tem alguém que tem motivo de oração, gostaria de pedir orações nessa manhã? Tá? Levante a mão, por favor. Tá, então vamos orar junto. Querido Deus, Pai amado, louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que tu nos dás de sermos teu povo, de sermos tua igreja, Senhor. Quero colocar diante de ti, Senhor, esta aula, que tu me deste o privilégio de ministrar, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa estar me guiando as minhas palavras. Quero colocar diante de ti também, primeiramente, te agradecer a bênção que tu me deste essa semana, de cuidar do meu irmão. Diante de uma situação difícil, ele está se recuperando bem e eu te sou grato. Te peço pelo meu filho lá em Portugal, Senhor, que guarde o Miguel, que ele possa estar bem, e logo mais eu possa ter notícias boas a respeito dele, Senhor. Eu coloco diante de ti também, Senhor, as petições e os motivos de oração dos meus irmãos que estão aqui nessa plenária, Senhor. Eu não sei qual é o motivo, Senhor, mas tu sabes, porque tu sondas cada coração. Tu é onipresente, onipotente, Senhor, e tu sabes exatamente aquilo que eles estão pedindo e aquilo que tu tens de propósito, Pai, nessas petições, Pai. Te peço que vá de encontro, Senhor, segundo a tua soberania, a tua vontade, e faça, Senhor, na vida do teu servo aquilo que é o teu propósito, Senhor. Guarda a cada um e guarda o motivo de oração que eles estão pedindo. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu fui convidado aqui pelo pastor Max a contribuir no curso Bereanos.
E para mim é uma alegria, porque eu sou professor, não é, de profissão, e gosto da ideia de sempre contribuir no ensino da igreja. E espero poder fazer isso aqui, não é? E ser útil, né? Ser útil na obra de Deus, multiplicando o seu conhecimento. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é o tema Epístolas Gerais, tá? Muito do conteúdo, né, foi me repassado pelo pastor Max. Eu fiz acrescentei poucas coisas e dei uma outra formatação, porque a gente trabalha em equipe, né? A ideia é a gente trabalhar em equipe e cooperar sempre um com os outros. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, acho que ali, né? Isso, tá? Bom, então, o que são as epístolas gerais, tá? Olhando para o Novo Testamento, nós temos aí um conjunto de livros que se caracterizam de acordo com o seu conteúdo, não é? Nós temos os 4 evangelhos, não é? Os 3 evangelhos sinóticos, mais o evangelho de João. Nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as 13 epístolas ou cartas do apóstolo Paulo, não é? Que tem um caráter doutrinário muito forte. Depois temos a carta aos Hebreus, que não se tem um autor claramente definido, né? Suspeita-se que seja Paulo pelo tom e pela forma como o seu conteúdo é desenvolvido, mas ninguém afirma claramente que seja Paulo, que é uma carta destinada ao povo de Israel, né? Para tratar da soberania de Cristo e explicar a soberania de Cristo, fazendo referência principalmente ao Antigo Testamento. E depois da carta aos Hebreus, nós temos as epístolas gerais, que são 7 epístolas, né? Por que gerais? Né? Porque ou universais, ou católicas, né? Católicas é um termo latino que significa universais também. Então, por que gerais? É porque, diferente das epístolas de Paulo, que em geral era escrito por uma igreja em particular, por exemplo, Gálatas, Romanos, ou para pessoas, não é? As epístolas gerais, elas não são destinadas a nenhuma congregação em particular. Elas são destinadas à igreja de modo geral, tá? São cartas que têm por finalidade orientar, exortar, alertar a igreja a respeito de um momento delicado que ela começava a viver. Então, os autores das epístolas gerais, eles estavam dentro de um mesmo contexto histórico, né? E o que seria esse contexto histórico, né? Jesus foi crucificado, né, no ano 33 da era cristã, e a igreja se estruturou a partir daí. Ele fundou a igreja, e a igreja começa a se estruturar e começa a se expandir, como a gente vê relatado em Atos dos Apóstolos, tá? E as lideranças da igreja, sob a liderança dos apóstolos, a igreja vai se consolidando. Então pensem vocês, né? Hoje, graças a Deus e por providência dele, nós temos um guia de orientação bem formatado, né? Que é a Bíblia. Está tudo aqui, né? Tudo descrito por livros, por capítulos, por versículos, que facilitam muito o nosso entendimento a respeito do que é a palavra de Deus, do que é o Evangelho. Mas se coloquem lá no início da era cristã, no início da igreja, onde a maioria das pessoas eram analfabetas, onde a escrita não era tão difundida, eram poucos que dominavam a escrita. Então, como passar a mensagem de Deus? Como orientar um conjunto de pessoas, na maioria pagãs, que eram os gentios, né? Tá? A respeito do que seriam as verdades do Evangelho. Tá? Então, essas cartas, essas epístolas, elas têm um papel fundamental de estabelecer a base da religião cristã. Não é? Então, na medida em que Paulo escreve suas cartas com um destinatário em comum, inspirado pelo Espírito Santo, na verdade, ele está escrevendo, ele está estabelecendo as bases de como a fé cristã deve se estabelecer. E assim como Paulo fez, esses outros autores
das epístolas gerais fizeram também. Então era uma forma de difundir, é mais ou menos assim, ok, né, eu conheço a história de Cristo, quer dizer, os apóstolos viveram, testemunharam, e os que se converteram, os que foram adotados, né, como nós somos adotados em Cristo Jesus, nós éramos gentios, e em Cristo nós somos filhos de Deus. Como é que essas pessoas, não é, que muitas vezes aceitaram a Jesus por meio do testemunho dos apóstolos e de outros, não é, mas em que elas se firmavam a sua fé? Não é? Então, não havia esse conteúdo disponível, então era preciso que os apóstolos, não é, se esforçassem em poder multiplicar, e essa era a grande preocupação. Então vamos lá. Nero, historicamente, Nero tomou o poder em Roma no ano 54 depois de Cristo. E com Nero começa a grande perseguição à igreja. Então, no momento em que se escrevem as epístolas gerais, a igreja começava a viver um momento de perseguição real. Não é? Seja uma perseguição externa, de fora para dentro, seja problemas internos de falsas doutrinas. Então todos os autores, de alguma forma, eles têm essa preocupação de fortalecer a igreja. Então as epístolas gerais, ela tem essas características, tá? E a primeira delas é a epístola de Tiago, tá? Diante da oposição aos cristãos, por onde quer que fossem, eles eram tentados a viver de maneira tímida o cristianismo, sufocando a prática da verdadeira fé. A carta exorta a viver uma fé viva, onde não apenas deve-se ouvir verdade do Evangelho, mas colocar em prática a fé através de obras. Então, quem foi Tiago, né? A Bíblia relata, faz referência a 3 Tiagos no Novo Testamento, né? Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, né, que foi morto por Herodes. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, tá? Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João e foi morto por Herodes, relatado em Atos 12, 2. Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago Menor, aí é mencionado na lista dos apóstolos, em Marcos 15, 40. Tá? É pouco mencionado, não há uma expressividade muito grande em relação a este Tiago. E o terceiro, que seria Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, ou meio-irmão, né? Como alguns autores colocam. Por quê? Porque era filho de Maria, não é? E José. E o nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus, né? Concebido por meio da Virgem Maria. Então alguns autores preferem colocar como meio-irmão. Ocupava uma posição de grande autoridade na igreja, presidindo as assembleias e pronunciando palavras de autoridade, né? Tiago foi aquele que presidiu o concílio de Jerusalém, onde é relatado aqui em Atos 15, de 13 a 29. Onde havia muita questão judaizante, e se discutia, né? Os judeus convertidos achavam que a salvação vinha por meio de Jesus e as obras da lei. E em meio a essa divergência que passou a ocorrer na igreja, foi chamado o Concílio de Jerusalém, onde, conduzidos pelo Espírito Santo e sob a liderança de Tiago, efetivamente se definiu as bases, não é, de que a salvação viria somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Tiago, ele não inicialmente, Tiago, durante todo o tempo em que Cristo encarnado andou sobre a terra, Tiago tinha uma certa aversão, não é, ao seu irmão, porque achava, não é, que ele efetivamente não era quem dizia ser. Aliás, toda a família, né? E aí eu peço para vocês, para a gente explorar melhor a epístola de Tiago, que vocês peguem a Bíblia, quem tiver. A gente vai sempre resgatar algumas citações da Bíblia e fazer algumas reflexões em cima. Então, aqui é dito que Tiago era um forte antagonista do ministério terreno, né? Isso pode ser verificado lá em João
7,5. Vamos dar uma olhada lá em João 7,5, para ver o que é que diz, tá? 7,5. Eu vou ler, tá? Em João 7,5 diz o seguinte: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, vale aquela máxima, né? Até aquele momento ainda valia aquela máxima de que o santo de casa não faz milagre. É difícil, né? Era difícil para eles acreditarem que uma criança que cresceu ao lado deles, um jovem que se desenvolveu da mesma forma que eles, no entendimento deles, nascido do mesmo pai, da mesma mãe, porque ele seria uma pessoa especial, porque seria ele o Messias. Então toda a família, à exceção de Maria, da mãe, não é? e do pai terreno, que seria José, todos eles, os irmãos, tinham dúvidas e não criam efetivamente na divindade de Jesus. E Tiago só veio a se... desculpe que eu estou aprendendo a usar isso aqui ainda. Tiago só veio a se converter após a ressurreição de Cristo, em um encontro especial que teve com Cristo já ressuscitados. Vamos dar uma olhada nisso lá em Coríntios 15, 7. Tá? 1 Coríntios 15, 7. É sempre bom a gente... 1 Coríntios 15, 7. A gente conferindo na Bíblia aquilo que está apontado, tá? O capítulo 15 de Coríntios fala sobre a ressurreição de Cristo, tá? E lá no versículo 7 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, vendo Cristo ressuscitado e o cumprimento das palavras que ele proferia antes, Tiago, que era um judeu convicto, ele, e conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do Antigo Testamento, ele efetivamente se converte a Cristo. E a partir daí dedica a sua vida a levar adiante as palavras daquele que foi seu meio-irmão enquanto encarnado, e agora passou a ser a sua referência de fé. Tiago tornou-se bispo na igreja em Jerusalém e foi reconhecido como superior até mesmo pelos apóstolos. Até o apóstolo Paulo, que era um exímio conhecedor da palavra de Deus, ele se aconselhava com Tiago. Então Tiago passou a ser a liderança da igreja em Jerusalém e ajudou muito na consolidação da igreja nesse primeiro momento. Disse que orava intensamente, que os joelhos eram marcados porque se dedicava a muito tempo de oração. E foi assassinado pelos judeus no ano 62 depois de Cristo. Essa abreviação aqui, AD, abreviação de Anno Domini, em latim, significa o ano do Senhor. Então, o ano em que o Senhor nasceu, 62, no ano em que o Senhor nasceu, o ano 62 depois de Cristo. Então, a ideia aqui, de falar das epístolas gerais, a nossa proposta é apresentar um panorama. Tá? Os irmãos não vão obter aqui um estudo aprofundado de nenhuma dessas cartas. Não é esse o objetivo aqui do curso. O objetivo é dar uma visão geral para todos, para que vocês, na medida do interesse, e eu espero que todos tenham interesse, possam ler as cartas e poder entender a partir desse contexto que vocês vão receber aqui. Então temos uma tarefa aí para durante a semana. Ler pelo menos essas 3 epístolas que nós vamos tratar hoje. Tiago, 1º e 2 Pedro. Tá? A partir desse contexto em que a gente está colocando aqui. Então, essa carta, ela aponta-se que ela foi escrita aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, já em meio à perseguição da igreja. Tá? A igreja já começava a ser perseguida. A história diz que Nero tocou fogo em Roma em 64 depois de Cristo, mas ele já estava num processo de perseguição grande aos cristãos.
E ele começava, a igreja começava a sentir os efeitos dessa perseguição. Então, por conta disso, Tiago, que era um líder e conhecedor, né, da palavra de Deus, ele escreve a sua carta no sentido de exortar a igreja, né, para esse momento em que se estava vivendo. Alguns estudiosos apresentam argumentos em defesa de uma data entre os anos de 45 e 53, mas efetivamente a data mais aceita é por volta do ano 60 depois de Cristo. Qual o propósito da Epístola de Tiago? O propósito da Epístola de Tiago os cristãos judeus atravessavam um período de provas e tentações terríveis, e Tiago escreveu para animá-los e confortá-los. Sucediu-se grande desordem nas assembleias cristãs judaicas e eles escreve no intuito de instruir as mesmas. Havia tendência de divorciarem fé e obra. Então, olhem, devido à falta, a igreja, muitos se converteram, por conta de conhecer ou de ter testemunhado o sacrifício de Cristo, e muitos, mas não havia doutrina definida. Então as reuniões muitas vezes eram guiadas de acordo com o que cada um entendia, a partir da sua experiência pessoal, do seu conhecimento da história de Cristo, mas faltava. Então aqui se relata que havia desordem nas assembleias cristãs. Então, principalmente os judaizantes, que eram conhecedores, do Antigo Testamento, então tinham tendência a querer colocar suas ideias em meio às assembleias, e isso gerava confusão. Então, Tiago, identificando isso, ele também escreveu com o propósito de orientar a igreja sobre a verdadeira fé e a forma de conduzir. Há pouca doutrina nessa epístola, não há um nível de profundidade, por exemplo, que você encontra em Paulo. Paulo faz reflexões profundas a respeito de Cristo e do seu papel enquanto Messias. Romanos é um tratado profundo a respeito disso. Mas Tiago, ele não tem esse foco, mas muito de prática e de moral. Ou seja, o que é que efetivamente eu devo fazer para poder ser um cristão verdadeiro? Então, o objetivo aí de Tiago é orientar a igreja da forma como ela deve se conduzir para pôr em prática aquilo que é a vontade de Deus efetivamente. Tiago soube ser muito prático, vivia o que pregava. Este é o livro do viver santo. Seu verso-chave é o 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vamos efetivamente abrir aí, abram a Bíblia de vocês e vamos tentar pegar alguns pontos aí. Então, vamos percorrer o conteúdo e retirar deles alguns versículos e fazer algumas reflexões a respeito, tá? Então, um primeiro ponto que merece reflexão é a saudação de Tiago, descrita no capítulo 1, versículo 1. Olha como é que Tiago, que sendo meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não usa esse título, mesmo ciente da sua condição de parentesco terreno, ele não se coloca e não usa isso, digamos, para se promover ou para se botar numa posição de prevalência. Ele começa a carta da seguinte modo, acompanhe aí na Bíblia de vocês: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tá? Então, ele se refere a Cristo como Senhor. Para quem passou 33 anos da vida, praticamente, convivendo ao lado do Senhor ao seu lado e não crendo nele, na medida em que se converteu a Cristo, efetivamente ele passa a tê-lo como Senhor da sua vida. Então, ele se refere a Cristo de uma outra forma. Então, nesse ponto, ele demonstra a sua humildade.
né, o grau de humildade que Tiago tem, apesar de parentesco terreno com o Senhor, ele trata ele, não é, de uma outra forma, ele se coloca na mesma posição que todos os demais membros da igreja. Quando se refere a Jesus, ele faz com reverência, tá? E essa deve ser a postura de todos nós, não é, que um dia fomos salvos pelo Senhor, não é? Termos a certeza de que nós não fizemos nada, não é? Na verdade, é Cristo que nos escolheu e por meio do seu sacrifício nós temos a possibilidade de chegar até Ele. Então Tiago tinha, não é, essa postura humilde em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, em termos de conteúdo, tá? E aí tem uma divisão aqui proposta, não é, mas outras divisões, outros autores podem ter divisões diferentes. Nós aqui, no Bereanos, nós colocamos aqui a seguinte divisão. Deixa eu passar aqui, depois eu volto, né? Então, a saudação inicial e depois o conteúdo da epístola de Tiago, nós podemos classificar num primeiro trecho a fé e as provações, tá? Fé e provações, fé e obras, e aí tem os versículos correspondentes. Fé e as palavras, como é que a gente lida com isso, como é que nós revelamos que temos fé na medida em que sabemos usar adequadamente as palavras, ou as palavras que saem da nossa boca revelam o nosso nível de conversão e o nosso nível de fé. Fé e sabedoria, e fé e oração, tá? Então, vocês provavelmente aí na Bíblia de vocês tem algumas divisões, a minha tem aqui, com outros títulos, mas o teor do conteúdo, ele é semelhante, né? Apesar de talvez aqui os títulos das subseções sejam diferentes, tá? Então, Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 a 21, ele trata da questão das provações. Ora, aquele é um momento em que efetivamente começavam as provações, né? Todos nós falamos que passamos por provações, e efetivamente passamos, né? Nós temos situações na vida em que nos sentimos pressionados, que nos sentimos preocupados, que lidamos com alguma adversidade, tá? E os cristãos, né, os primeiros cristãos também, mas eles tinham um perigo maior, que era a perseguição direta, né? Primeiro dos judeus e depois dos romanos. Então, inicialmente a perseguição foi dos judeus, que perseguiram a Cristo a ponto de levá-lo à cruz, e depois de um certo tempo, dado o crescimento da igreja e o entendimento de que os ensinos cristãos e o contrário a que os romanos gostariam que fosse, começou a ser perseguido pelos romanos também, tá? Mas como lidar com essas provações? Tentações no grego, o termo seria pairasmos, significa provações com propósito e efeito benéfico, divinamente permitida ou enviada para aperfeiçoar o cristão. Devemos ter em conta que as provações é uma oportunidade para provar a nossa fé. Vamos ver aqui os versículos, no capítulo 1, versículo de 2 a 4. O que é que diz aqui? Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Os benefícios da provação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tá? Nós temos, todo mundo já deve ter ouvido esse dito popular, né, de que nós vamos a Cristo ou pelo amor ou pela dor. Dificilmente se vai pelo amor, né? Dificilmente a pessoa, não de livre e espontânea vontade, vivendo na abundância, procura conhecer a verdade do Evangelho e se rende ao Senhor Jesus. Muitas vezes é por meio das provações. Na minha vida foi assim, e com certeza na vida de muitos aqui foi. Tá? Outros nasceram no Evangelho e, graças a Deus,
conheceram a Cristo da forma correta ou da forma ideal, por meio do conhecimento da sua palavra, dos ensinos que obtiveram dos seus pais, e muitos nunca se desviaram, né? Isso sempre é um belo testemunho de pessoas que nascem no Evangelho, conhecem a palavra de Deus e se convertem a Cristo. Mas a maioria nós temos que passar por provações. E a forma como nós lidamos com essa provação é que vai fazer com que nós possamos efetivamente ter uma caminhada verdadeira com Cristo, não é? Se você acha que a partir do momento em que você se tornou cristão, né, você vai estar guardado de todas as provações, né, isso aprendeu de forma errada, né? O próprio Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né, porque eu venci o mundo. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por provações, tá? E precisou vencer essas provações na cruz e ressuscitar, porque nós que somos seus discípulos não queremos passar por essa provação, tá? Quando o Senhor diz, não é, que será que aos seus discípulos, se eles poderiam carregar a cruz com ele, ele não falava só da questão da dor, ele falava efetivamente de tudo aquilo que o cristão precisa passar muitas vezes, tá? Então é preciso saber lidar com as provações e poder aperfeiçoar a sua fé a partir da forma como a gente lida com isso. Para isso é preciso ter sabedoria, né? Para saber lidar com as provações é preciso ter sabedoria. E sabedoria devemos pedir a Deus sabedoria a fim de enfrentar as tentações ou provações. Então, neste momento de provações, e aí esse é um alerta, né, que é bom ressaltar, você tem duas formas de lidar com as provações. Ou você, em Deus, se refugia, e aí é preciso pedir sabedoria a Deus, para que a gente possa buscar, possa entender o sentido das provações e que isso firme a nossa fé. Ou nós podemos pular fora do barco. Dizer assim, olha, eu estava ali no mundão, eu estava vivendo a minha vida, eu me divertia, eu vivia, né? E agora que eu resolvi aceitar Cristo, parece que as coisas pioraram, né? Parece que hoje em dia eu vivo muito mais, enfrento muito mais dificuldades do que enfrentava antes. Quer dizer, isso é falta de sabedoria. É uma pessoa que acha que só porque aceitou a Jesus e passou a fazer parte de uma igreja, ele entra numa redoma e que não vai passar mais por provações. Quando Jesus nunca disse isso. Ele próprio, pelo seu testemunho, mostrou que o cristianismo é uma caminhada em que as provações estão sempre presentes, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é isso que ele diz. Então, é preciso ter sabedoria para poder lidar com a provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está lá no versículo 12. Tá? Precisamos lidar com aprovações com sabedoria. Senhor, me mostra o que tu queres que eu aprenda com isso que eu estou vivendo agora. Revela a tua vontade nessa dificuldade, porque eu não consigo perceber. Eu preciso que o teu Espírito Santo me mostre aquilo que tu queres me ensinar com tudo isso. Tá? Vamos pedir sempre a Deus, dobrar o nosso joelho, para que Ele nos auxilie nos momentos de dificuldade. Porque é difícil, não é? Quem passa por provações, quem vive, e aí provações podem ser diversas, né? Podem ser provações pessoais, pode ser relacionado a um filho ou a um ente querido qualquer. Então tem uma série de provações e nós precisamos de sabedoria. Sabedoria que vem do Espírito Santo para poder saber lidar. Tá? Algumas provações não vêm de Deus. Tá? E aí Tiago diz que a provação vem das nossas próprias concupiscências, né? Vem da nossa própria natureza carnal. E muitas vezes a gente ouve, né, crente falando, não, mas porque Deus está permitindo isso na minha vida, porque Deus... Será que é Deus mesmo que está permitindo? Ou será que eu, apesar de estar dentro de uma igreja, eu ignoro os ensinos da palavra?
Eu me mantenho vivendo como se não conhecesse a palavra de Deus. E se eu não estou obedecendo a palavra de Deus, não é? Eu estou sujeito às provações que vêm dos meus próprias atitudes insensatas. Se eu não tenho sabedoria, eu vou tomar atitudes insensatas que vão me levar a provações. E aí não cabe dizer que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, não é? Eu tenho que reconhecer e dizer assim, eu dei um passo em falso, apesar de saber que isso era errado, eu fiz, não é? Então eu tenho as consequências disso. Tá? O Paulo relata, por exemplo, em 2 Timóteo 3,12, que o cristão vive em provações constantes. Em Romanos 8,18, não se compara, contudo, as provações não se comparam com a glória futura. Então, nós precisamos perceber as provações da forma correta, ou seja, é uma oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos enquanto cristãos. Por quê? Porque o nosso galardão, a nossa vitória, né, que a gente gosta muito de falar, a nossa vitória verdadeira é a salvação em Cristo, é viver a eternidade na companhia do Senhor Jesus. Essa é a grande vitória, esse é o grande galardão. Então, enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, nós passaremos por provações e precisamos ter sabedoria para lidar com elas. Tá? Não é a primeira provação que aparece e eu pulo fora do barco. Aí eu aproveito qualquer pretexto, né? Não estou gostando muito do que aquele irmão está falando, não estou gostando muito do proceder do pastor, e eu vou buscando razões, né, justificativas para eu pular fora do barco. Não é? Quando na verdade sou eu que não estou sabendo, não estou tendo sabedoria para lidar com aquele momento, não é, que pode vir a ser uma oportunidade de eu aperfeiçoar a minha fé. Tá? Na segunda classificação dentro da epístola de Tiago, ele fala de fé e obras, e esse talvez seja o ponto mais conhecido, a discussão mais intensa a respeito, porque, como foi dito lá no início, essa é uma carta prática. Se você, e eu espero que você se dedique a ler essa semana toda a epístola de Tiago, você vai perceber que ele é muito direto. Ele aponta efetivamente o que o cristão deva fazer para testemunhar verdadeiramente, não é, a sua fé. Tá? E a questão da fé e obras, ela é muito discutida, né? Quando se fala em relação à epístola de Tiago. Este é um tema, é um ponto principal dessa epístola, e contém declarações que têm dado infindável debate, né, que relacionam a visão de Tiago e a visão de Paulo. Martinho Lutero, não é, na sua primeira interpretação, considerava a carta de Tiago como palha, ou seja, não tinha consistência, se esvaía facilmente, não tinha sustentação. Tá? E por quê? Talvez Martinho Lutero, quem conhece um pouco da história da Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele foi chamado, chamado por Deus, né? Ele teve a oportunidade de ir até Roma, não é? E via todo aquele processo de indulgência, de pagamento, né, da salvação, e via, digamos, aquela fé materialista que a Igreja Católica professava. Então, tudo para você provar a sua fé, você tinha que comprar alguma coisa, você comprava um osso dali, você pagava uma bula para ali. Então, naquele momento, vivia-se uma forma de revelar a fé de maneira muito material, que era o propagado pela Igreja Católica. Talvez daí tenha surgido essa interpretação. Porque como Tiago fala muito da necessidade de obras, não é? Para demonstrar a fé, talvez Martinho Lutero, ainda contaminado, digamos, pelaquela visão que ele tinha da Igreja Católica naquele momento, ele não dá a importância devida à carta de Tiago. Tá? E vamos ver como é que Tiago, versículo 27 aí do capítulo 1, traz bem essa visão de Tiago a respeito do que seria a religião verdadeira. Tá? No versículo 27, observem aí na Bíblia de vocês: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então,
A verdadeira fé se revela na relação com o próximo, tá? E em saber lidar. E Paulo tinha uma posição muito clara, diz assim: a salvação, o homem só é justificado pela fé, tá? Independente das obras da lei. Então, em algum ponto, entende-se que há um certo contraste entre o entendimento de Tiago e o entendimento de Paulo, quando na verdade não é isso, o entendimento de Tiago, também expresso aqui no versículo 2:24, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Se você lê isso de forma descontextualizada, você tende a entender que apenas pelas obras é que o homem é justificado dos seus pecados, quando na verdade não é isso. Na medida em que o entendimento correto, e que o próprio Tiago ressalta, é que na medida em que você é justificado pela fé em Cristo, você demonstra isso através das suas obras. Então, é a fé que te leva a praticar boas obras. Então, você é justificado, todos nós somos justificados, porque um dia nós cremos na verdade do Evangelho e no sacrifício de Jesus, e a partir desse momento nós passamos a perceber como é que o cristão deva viver. E a forma bem clara está no seu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu preciso ter fé, preciso crer verdadeiramente em Deus, e ao próximo como a si mesmo. E na medida em que eu amo o próximo, eu disponibilizo também do meu tempo para poder ser um ponto de bênção para o meu próximo. E o próprio apóstolo Paulo, ele consolida essa visão que se completa, eu vi uma vez uma ilustração a respeito de fé e obras que é interessante, tá? Disse que a fé e a obras é como um barco daqueles que você tem dois remos, um do lado e do outro, aquele que você rema. Se você remar só de um lado, você fica andando em círculos. Se você tem fé, mas não coloca a sua fé em prática, você fica andando em círculos, tá? E se você tem obras, como muitos que não creem em Cristo ou não creem adequadamente, acham que aliviam sua mente fazendo obras apenas, sendo caridosos, fazendo projetos sociais, aquilo não te leva efetivamente a Cristo. Se você fizer só obras, você vai ficar andando em círculo também, remando e andando em círculo. Então, o ideal é que a fé, precisamos ser justificados pela fé, e uma vez que nós somos cristãos, vamos botar nossa fé em prática através da obra. Vamos ver aqui em Efésios 2, de 8 a 10, como é que Paulo trata disso. Efésios 2, de 8 a 10. Ok. Então, Efésios 2, de 8 a 10, diz o seguinte: porque pelas graças sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, olha só, criados em Cristo Jesus para boas obras. Na medida em que nós somos salvos em Jesus Cristo, nós somos salvos para as boas obras. Nós precisamos, colocar em prática a nossa fé por meio das obras, pelo meio da utilidade à fé que um dia nos salvou. Na sessão seguinte, tratamos aí da fé e as palavras. Está lá em Tiago de 3, de 1 a 12. Tá? Esse trecho, basicamente, Tiago trata o seguinte: olha, se você é cristão, se você conhece a Cristo, se você é salvo em Cristo, você tem que demonstrar isso. Ele fala antes a respeito da obra, mas agora ele fala essencialmente sobre aquilo que você profere da sua boca. Como é que você usa, o que é que sai de dentro de você? De você sai bênção ou sai maldição? Tá? Uma vez que você é justificado,
em Cristo Jesus, isso tem que fazer mudança em você. Isso tem que mexer com o teu templo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Na medida em que eu aceito Jesus, o Espírito Santo habita em mim. E se eu der espaço, esse Espírito está tomando conta do meu ser. Tá? Se eu der espaço, ele vai mudando o meu caráter e mudando a minha forma de ver a vida. E até as palavras que eu venho a proferir, elas vão ser reflexo dessa mudança que está ocorrendo dentro de mim. Se eu deixar isso ocorrer. Um texto que eu falei sobre, novamente dizendo o que os cristãos devam fazer. Ele está orientando como é que os cristãos devem materializar sua fé. Tá? Ele faz aqui uma relação, outra vez exorta a busca pela sabedoria. Há uma distinção entre conhecimento e sabedoria. Tá? Eu posso conhecer muita coisa, mas se eu não uso isso de forma adequada, se eu não uso isso segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus gostaria que eu usasse, eu posso até ter conhecimento, mas não sou sábio. Sabedoria é saber viver sobre a vontade de Deus. Tá? É saber usar o conhecimento para poder colocar em prática a vontade de Deus na minha vida. Isso é sabedoria. Tá? Eu preciso pedir, eu preciso buscar essa sabedoria para que Deus possa... E aí eu tenho vários tipos de sabedoria, né? A sabedoria terrena, a sabedoria que está aí no mundo, muitos se dizem quando na verdade não são, por Deus. Se eu não acredito naquilo que eu estou orando, ou para aquele em que eu estou orando, tá? Se eu duvido em algum momento, as minhas orações não vão ser respondidas. Eu preciso exercitar a minha fé, e colocar essa fé em prática, orar com convicção de que do outro lado tem alguém que me ouve e que tem a vontade primária dele nos ajudar. A vontade primária dele é que nós possamos, tá? Mas muitas vezes, tá? As nossas petições não são, porque nem nós temos convicção daquilo que nós estamos pedindo e daquele para quem nós estamos pedindo. Isaías, no capítulo 59, 2, fala que as orações não são respondidas por causa do pecado. Tá? O pecado do povo fazia a barreira entre Israel e Deus. Tá? Hebreu contra a vontade de Deus. Isso aqui revela falta de sabedoria. Né? Eu preciso colocar a vontade de Deus de fé e orações sem sentido. Como Jonas fez. Ok? Então, a epístola de Tiago, ela tem essa finalidade, Ela tem um caráter muito prático. Ela exorta a igreja, os primeiros cristãos, a efetivamente buscar sabedoria em Deus, tá? E poder botar em prática a sua fé por meio das obras. E exercitar a sua intimidade com Deus por meio da oração, porque as tribulações estavam vindo e precisava que a igreja estivesse firme na fé. Tá bom? Então a recomendação para os irmãos é que leiam a epístola de Tiago. Tá? Vocês têm o material aí do Bereanos para poder guiar vocês também. E aí vão consolidando. É uma carta relativamente curta. Tiago são Cristo, se ele sofreu, porque eu que sou seu discípulo, que eu que sou seu seguidor, não quero passar por isso também. A autoria é do apóstolo Pedro, tá? Sendo que há algumas divergências em relação à autoria por conta da linguagem usada nessa primeira epístola. Digamos, seria uma linguagem rebuscada para uma pessoa reconhecidamente simples, como era o caso de Pedro. Pedro era um pescador. Tá? Então, os estudiosos aí da igreja dos séculos seguintes, no momento de definir lá a autoria, de analisar e apontar efetivamente quais eram os autores de cada uma das cartas, questionavam Pedro em função do conteúdo. Tá? Mas lá no final, o próprio Pedro
ele revela, não é, que ele não escreveu de seu próprio punho a essa primeira epístola, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Ou seja, Pedro ditou a carta para que Silvano, que era uma pessoa mais culta, mais letrada, pudesse escrever. Por isso que há uma certa diferença entre o teor, a forma de escrita da primeira e da segunda epístola. Tá? Mas não há dúvidas quanto à autoria de Pedro. Tá? E ele apenas esclarece que ele fez isso por meio de Silvano, que tinha auxiliado a igreja em vários momentos. Bom, Pedro a gente conhece, né? Pedro talvez seja o mais humano dos apóstolos, né? O mais verdadeiro, né? Por quê? Porque ele reflete muito daquilo que nós somos muitas vezes. Nós somos empolgados e dizemos que somos impulsivos. Não, deixa comigo que eu faço, que eu sigo e depois já não é tão importante. Pedro tinha várias dessas características, né? Pedro era casado, a Bíblia revela que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, ele era casado, residia em Cafarnaum. Pedro era impulsivo, não é? Ele tomava decisões sem pensar, muitas vezes. Num dos momentos, em Mateus 14, 28, ele respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então, Pedro era impulsivo, ele tomava as suas decisões com base na emoção. Indouto, ou seja, era uma pessoa simples, não tinha grandes conhecimentos, não é? Aqui em Atos 4,13, então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam. Então, Pedro era um homem simples e que foi usado por Deus, não é? E é uma das colunas, não é? Veio a ser uma das colunas da igreja, principalmente no início, não é? E até hoje. Pedro é reconhecido como sincero. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Ou seja, Pedro, ele não estava muito preocupado, não é? Se ia passar por uma pessoa muito simples. Não é? Ele tinha sinceridade em perguntar, porque ele queria conhecer os ensinamentos do mestre. Então, era um servo leal. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida, ou palavra eterna. Né? Esse é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida. Pedro era corajoso, né? No episódio lá em que Pedro tenta defender a Cristo com a sua espada, falava muitas coisas sem pensar, era impulsivo, foi martirizado na época de Nero. Então, a data da carta, mais ou menos o período de Tiago, 62 a 64 depois de Cristo, tá? Logo depois, aqui em 62, ocorreu o martírio de Tiago, irmão de João, né? E foi mais ou menos o período em que essa carta, a primeira epístola de Pedro, foi escrita. Foi escrita com duplo propósito, né? Para desmistificar uma possível discordância entre Paulo e Pedro, né? Na segunda epístola de Pedro, ele tem um versículo que ele trata claramente do que Paulo escreve e ratifica as palavras de Paulo. Então, na verdade, não havia uma discordância de entendimento entre Pedro e Paulo. Então, ele tem esse objetivo de desmistificar. O outro propósito foi animar e fortalecer os judeus convertidos, os quais, a essa altura, passavam por duras provações. Tá? E Pedro, né, ele tem esse episódio em que Pedro cumpriu o ministério que impusera o próprio Senhor a ele. Tá? Então, nós sabemos que Pedro negou 3 vezes a Cristo e que Deus, Senhor, na sua sabedoria, depois da sua ressurreição, não é? Ele força, na medida em que Pedro negou 3 vezes, Jesus faz com que ele afirme 3 vezes que ele ama ao Senhor. Não é?
E aí depois da terceira vez ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Pedro andou 3 anos com Jesus, tá? Viveu ao lado dele, ouvia suas palavras, e depois de ressuscitado, Jesus diz: quando tu te converteres, ou seja, quando tu aceitares as minhas verdades, e quando as tuas verdades as minhas verdades forem fatos para ti, tu deixares te guiar pelo meu Espírito, e deixar um pouco dessas tuas características terrenas, vai lá e fortalece os teus irmãos. Então, nesse momento, Pedro já tinha sido batizado pelo Espírito Santo, lá registrado em Atos. Pedro já tinha feito aquele discurso em que 3.000 se converteram. Então, Pedro já era outro homem, totalmente novo. E agora ele começa a cumprir aquilo que o Senhor destinou para eles. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Pedro escreve essas cartas, a primeira e a segunda, no sentido de cumprir aquilo que o Jesus tinha designado para ele, fortalecer a igreja num momento muito difícil, tá? Essa é a epístola da esperança viva, fundada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É portadora da certeza de uma herança gloriosa, descrita como incorruptível. Peguem aí, por favor, a primeira epístola de Pedro. Eu quero ler para vocês aqui o versículo 3 e o versículo 6. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 6. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações. Então, Pedro, depois de tudo que viveu, ele tem claro para ele que há algo maior, que há algo que o Senhor reservou para nós, para o povo dele, que é maior que todas as provações que nós possamos viver. Então, ele fala claramente, quer dizer, temos que olhar para Cristo, temos que olhar para o sacrifício dele, e sabendo que as palavras dele são verdadeiras. Ele vai reservar morada para nós, vai preparar morada para nós. E que a gente encare as tribulações, as provações da vida como algo passageiro, tá? E que nós não percamos o foco de que a nossa recompensa está lá mais adiante. Então isso vale para nós, tá? E nós não estamos sujeitos aqui, nós não estamos correndo o risco de entrar aqui uma força qualquer e nos agredir, porque nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Graças a Deus nós não temos esse nível de perseguição ainda, mas naquele momento começava a ocorrer aquilo com a igreja. Então Pedro diz assim: olhem para Cristo, diante dessas dificuldades, diante dessas perseguições, olhem para Cristo, para o exemplo dele, e é nele que nós temos que nos firmar. Se nós não fizermos isso, nós não teremos forças para lidar com essas ameaças e com essa perseguição que está acontecendo. Eu quero ler lá também no versículo 18, tem um ponto que eu gosto de ressaltar. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que dos vossos pais lhe legaram. Algumas outras versões falam das tradições que nós herdamos de nossos pais. Tá? Um dos grandes problemas do cristão novo convertido são as tradições. Tá? E agora, por exemplo, nós vamos viver uma tradição grande, Daqui a um mês, mais ou menos, nós temos aí as tradições que muitos que foram católicos, foi meu caso, a gente viveu isso. Então, muitas vezes, nós não nos deixamos transformar porque nós ficamos presos a certas coisas, nós nos sentimos tristes por certas coisas que a gente tem que abandonar. E aí nós não damos espaço para que o Espírito Santo revele a verdadeira alegria. Então, muitos novos convertidos, principalmente, ficam presos às tradições que receberam dos vossos pais. E como vieram dos nossos pais, a gente entende
que seja bom. No geral, o pai nos deixa uma herança boa, mas muitas vezes não. Essa herança de fé, não é? Se os pais não passaram para nós uma herança da fé verdadeira, talvez eles tenham nos causado a maior das perdas. Então, muitas vezes é preciso eu, que sou o único crente em meio a vários, não é, que vivem outras tradições, eu preciso firmar a minha fé, ciente de que essa é a verdade, que as tradições que vêm, não é, desde criança, são tradições que são erradas, e os povos pagãos eram cheios de tradições. Então essa igreja, nesse primeiro momento, era formada por muitos antigos pagãos, antigos, não é, gentios, que professavam as mais diferentes tradições. E Pedro exorta: se libertem disso, deixe o Espírito Santo revelar para vocês a verdadeira fé, porque se vocês estiverem vivendo na verdadeira fé, vocês vão ter força para lidar com a tribulação. Se você não tiver a verdadeira fé, o Espírito Santo, não é, você não vai ter força. Esta salvação gloriosa que pela graça é nossa através do sofrimento e das provas que nos leva ao gozo inefável, tá? Então, a grande salvação é colocar minha fé em Cristo, tá? Eu vou correr aqui um pouquinho, tá? E como eu revelo efetivamente essa fé? Como eu revelo? Como é que eu busco viver essa fé? Pedro exorta a santidade, tá? Sede santo, porque eu sou santo. Está lá no versículo 16. Tá? Eu preciso romper com as tradições, eu preciso caminhar na direção da verdade de Cristo e ser santo como Ele era santo. Vamos ver aqui no versículo 2, de 9 a 10. Tá? É outro daqueles versículos que a gente deve decorar, né? Eu ainda não consegui, mas eu aconselho os irmãos, tá? Porque aqui Deus revela para nós quem nós somos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus, né? Eu me emociono toda vez que eu leio esse versículo, porque é o presente de Deus para nós, né? Muitos de nós vivíamos de uma forma muito desregrada. Muitos de nós sofremos muito na mão do inimigo, por falta de sabedoria, por falta de alguém que um dia nos apresentasse a palavra verdadeira de Deus. Não é? E quantos sofrem hoje em dia, né? Quantos estão por aí relegados à sua falta de entendimento, à sua falta de sabedoria. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real. Glória a Deus. Não deixemos, irmãos, não demos um passo atrás, tá? Não voltemos um passo atrás. Nós já conhecemos a verdade de Deus. Pode estar difícil, pode alguma coisa estar me desagradando, mas eu sei que essa é a verdade. Então busquem conhecer a palavra de Deus, busquem se firmar na palavra de Deus, para nunca deixar de fazer parte desse povo, e que um dia a gente possa estar frente a frente com Deus e agradecer a Ele o sacrifício, tá? E Pedro fala muito da necessidade, para nós lidarmos com as tribulações, com as perseguições que virão. Pedro fala muito do testemunho. Como é que o crente lida com a perseguição? Por meio do seu testemunho, tá? Por meio do seu testemunho. Então, é preciso se submeter às autoridades, sabendo que toda a autoridade vem de Deus, tá? Mesmo que a gente discorde, tá? Tem alguns pontos aqui que a gente pode considerar, mas Pedro exorta, né, a sermos submissos às autoridades, a termos uma conduta, principalmente maridos e esposas, o testemunho do casal dentro da casa, né? Vamos ver aqui aqueles versículos que
Sempre bom estar lembrando, né? Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sedes vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Mulher sábia, né? Versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tá? Então, Pedro, né, orienta a igreja primitiva como é que deve ser o relacionamento do marido e da esposa, né? O marido é o cabeça, mas a mulher é a ajudadora, tá? E o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela, tá? Então, na medida em que há esse amor, a submissão ela é simples, ela é fácil, tá? Porque vai haver um processo de parceria, sempre dentro do casal. Então, Pedro está ensinando como os maridos e as esposas devem dar testemunhos enquanto cristão, tá? Pedro fala do amor fraternal para com os outros. Eu devo amar não só os meus, mas também até os meus inimigos. Dureza isso, né? Dureza amar os inimigos, né? Mas Cristo ressalta isso sempre. E nós cristãos precisamos do Espírito Santo para poder lidar com isso, tá? Nesses tempos de tanta discussão, né? Parece que a gente está vivendo aí, as redes sociais potencializaram isso, tanta agressão de um lado e de outro, tá? Que a gente se deixe trabalhar pelo Espírito Santo para poder ter as nossas posições, porque nós precisamos ter posições na vida e posições alinhadas com aquilo que é o cristianismo, mas que o ódio, não é, a raiva não façam parte do nosso dia a dia, que o Espírito Santo permeie a nossa vida sempre, tá? E por fim, eu não vou entrar hoje na segunda epístola, vou terminar aqui, tá? Pedro exorta os pastores, os líderes da igreja, né? Pedro se coloca como presbítero e exorta os demais presbíteros. Pedro também, aqui ele dá um exemplo de humildade, porque ele era um dos apóstolos, líder da igreja, mas ele fala, digamos, se coloca na mesma posição que os demais e se auto-intitula presbítero e chama os outros de presbítero. E diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? Que os pastores, né? Pedro no capítulo 5, do versículo de 1 a 9, fala muito da necessidade de ter verdadeiros pastores, pessoas, líderes que se importam com o seu rebanho, pessoas que se importam com aqueles que estão sob liderança. Não olhar para eles como um rebanho que vai me dar lucro, como um rebanho que precisa me admirar, como um rebanho mais de alguém que precisa dos meus cuidados. E eu, enquanto pastor, preciso buscar forças naquele que é o dono da obra, né? Que o Espírito Santo tome a frente da vida dos pastores, é isso que Pedro fala aqui, para que eles possam ser guiados pela verdadeira motivação, que é multiplicar a palavra verdadeira de Deus. Tá bom? Então é isso, irmãos. Tá, falamos hoje da epístola de Tiago e falamos da primeira epístola de Pedro. Vocês têm a tarefa aí também, a primeira epístola de Pedro não é tão longa, são 5 capítulos, dá para ler numa sentada só. Então, eu peço aos irmãos que façam esse esforço de ler. Se possível, leia também segunda epístola de Pedro, as 3 de João e Judas. Tudo é pequeno, tá? Dá para numa tarde sentar e ler, para que na próxima domingo a gente continue e possa tirar bom proveito desses momentos de ensino da palavra de Deus, tá bom? Obrigado.